O autodescobrimento, ele não é uma técnica para ser resolvida a curto prazo. É uma postura de abertura ao inconsciente para a nossa vida. É a postura de abertura de que eu não sei quem eu sou. É a abertura para que eu me reconheça a cada dia, a cada passo, em cada experiência. E aí nós estávamos falando da necessidade do silêncio e estávamos discutindo sobre a questão da leitura. Então a leitura não nos ajuda, ela ajuda. E é importante, as obras de Joana de Ângeles, como eu tenho dito, elas são extraordinárias para esse processo de autodescobrimento. Mas não faz sentido nenhum se você ler um capítulo inteiro, pegando lá a maioria dos textos dela da série psicológica, é um capítulo com 3 ou 4 partes. Mas numa parte é a raiva, no outro é o ressentimento, no outro é a mágoa. Você leu lá uma página, 2,5, que deu a raiva, você vai ter que fazer um silêncio. Você vai ter que contemplar aquele texto. Assim como nós fizemos o exercício aqui, você olha para o texto e diz: o que Joana de Ângeles quer falar da minha vida? O que ela quer me mostrar com esse negócio da raiva? Que parte deste texto que mais me toca? O que fala a meu respeito? E aí eu fico ali em silêncio. Eu tenho um hábito, só para fazer inveja a vocês, porque eu sou autônomo, né? Então eu posso trabalhar a hora que eu quiser, mas também tenho o salário que eu quiser, né? Porque quanto menos eu trabalho, menos eu ganho também, né? E aí de manhã eu reservo alguns momentos que para mim são maravilhosos, aonde eu sento, depois que eu tomo meu café, faço um chazinho, um cafezinho extra, sento ali e faço esse exercício. Não são todos os dias que eu consigo fazer, mas sento ali e estou compartilhando com vocês, não precisa ficar com inveja de mim, mas para fazer um estímulo assim. E aí eu sento ali e leio, às vezes dá 2 páginas, 3 páginas, dependendo do item, 1,5 páginas. Coloco música, adoro ouvir música clássica, coloco uma música clássica e fico ali tentando conversar com Joana de Ângeles. O que ela quer me dizer? O que ela quer falar daquele texto? Qual a oportunidade que aquele texto me enseja? E de tempos em tempos alguma coisa boa aparece. Boa que eu digo dessa desgraceira toda, mas boa de aparecer, né? De tempos em tempos uma coisa aparece. E é o que eu disse para vocês do fenômeno, porque se dissesse: Marlon, Joana de Ângeles vai estar às 8 horas da manhã na tua casa para falar com você, né? Eu já não dormia desde a meia-noite da noite anterior para não perder as 8 horas da manhã daquele dia. Mas quando a gente abre esses textos maravilhosos, é ela falando com a gente o tempo inteiro, ela nos dando orientações, nos explicando sobre o nosso funcionamento, né? Eu adoro aquele texto dela da raiva no autodescobrimento, que ela diz: ninguém deve envergonhar-se de sentir raiva, que a gente deve conseguir falar para o agressor de como que a gente se sentiu, mas cuidar para que essa raiva não caia num combustível e aquilo ali exploda. E aí quando eu estou vivendo as minhas raivas, eu sinto como se eu estivesse conversando com ela e dizendo: meu Deus, a senhora disse que não deve envergonhar, né? Faz o que agora, meu Deus do céu? E aí a gente fica ali naquela experiência, volta e lê o mesmo texto, porque viveu uma experiência de raiva, então volta e lê o mesmo texto. Aí quando você lê o mesmo texto, você vai encontrar outras coisas. E aí você volta lá para aquele texto do Evangelho da Cólera, e você vai encontrar outras coisas. E aí você conversa um pouquinho mais com ela. E aí vai passar 1 semana, 2 semanas, e você volta de novo, porque de volta você quer na questão da raiva, a estrutura da tua personalidade. E aí de volta você volta naquele texto. Nossa, Marlon, mas daí vai passar 3 anos e eu não vou ter lido a série psicológica inteira. Bem isso. Porque você não vai ganhar prêmio de ter lido a série psicológica inteira. Além das firulas do ego de dizer que você já leu 3 vezes a série psicológica inteira. Porque o importante não é você ler a série psicológica, o importante é você se ler a partir da série psicológica. E aí você vai buscar os textos que vão te orientar e que vão falar da tua vida. Muito melhor do que você ler a série psicológica inteira. Você se ler a partir da série psicológica, dos textos de Joana. Então a gente sai de um filme
eu assisti, adoro musicais, e aí eu assisti aquele musical Os Miseráveis, de Victor Hugo. Vocês já assistiram? Meu Deus, eu saí daquele musical, eu chorava. E aí um amigo meu disse, mas o que você está chorando tanto? Eu digo, eu não sei, mas alguma coisa mexeu aqui dentro, né? Eu falei, me deixa quieto aqui. Aí fui para casa, sentei e chorava, e dizia, gente, o que é isso? É claro que se eu logo fosse fazer alguma coisa, responder e-mail, mexer no WhatsApp, no Facebook, fazer alguma coisa, parava de chorar. Mas o inconsciente estava querendo falar alguma coisa. Fica quieto, fica em silêncio, sai de perto de mim, sai daqui, me deixa quieto. E vamos entrar em contato com esse mundo interior. Então a gente termina de ler um livro e a gente precisa entrar em silêncio para que aquele livro fale com a gente. A gente termina de assistir uma palestra, a gente não deveria ficar no alvoroço, a gente deveria buscar o recolhimento para pensar sobre o tema da palestra. A gente deveria terminar de ler um texto, de ouvir uma poesia e deixar que aquele negócio fique ecoando dentro da gente. Aí você volta e lê de novo e acha outras coisas. Veja que nós estamos caminhando contrário à lógica de produtividade. Nossa, mas você está 6 meses nesse livro. É porque cada vez que me toca alguma coisa, eu reflito, medito e volto e leio o mesmo capítulo para ver onde que me toca mais e me aprofundo. Vocês entendem que não é uma lógica de onde a gente vai chegar lá fora, é uma lógica do que a gente vai encontrar lá dentro. A nossa lógica não é de onde a gente vai chegar lá fora, é de onde a gente vai encontrar lá dentro. E o centro espírita, no meu entendimento, deveria ser essa escola de educação moral, de ensinar as pessoas a olhar para dentro delas. Estava falando com a Darlene ontem à noite, nós estávamos conversando, e eu disse para ela que o mais interessante dos nossos estudos na casa espírita é que a gente tem estudado muito menos textos, porque a gente vai estudando os textos a partir de nós mesmos. Então a gente ficou 8 semanas trabalhando 2 textos pequenos de Kardec sobre o perdão. 8 semanas, porque a gente leu o texto numa semana e estava conversando, pensando, amadurecendo. Aí a gente volta para a semana, tem um monte de coisas, e na semana que vem a gente volta no mesmo texto, porque daí alguém diz, nossa, eu fiquei muito pensativo sobre aquilo que nós falamos semana passada, porque eu me vi nessa semana fazendo isso e aquilo. Aí a gente volta, lê o texto de novo, aí um pensa um negócio, outro pensa outro negócio, aí a gente continua a semana e volta. E aí eu estava dizendo para ela que uma amiga disse que ela estava aprendendo a degustar a doutrina espírita, degustar Allan Kardec, porque a gente volta, né? O termo de verdade seria ruminar, né? Porque volta a comida, mastiga um pouco mais e vai para os 3 estômagos da vaca, né? Mas daí fica pejorativo dizer que a gente está ruminando. Então a gente vai dizer degustando, sentindo mais o gostinho. E aí o texto, os 2 textos que para mim era uma introdução ao estudo do perdão, eles foram todo o nosso estudo do perdão, porque foi digerido, porque foi refletido, amadurecido. Então a gente perde em quantidade de conteúdo, mas ganha em profundidade existencial, porque aprendeu a se ler a partir de Kardec. E sabe o que foi o mais extraordinário? Eu já tinha lido, obviamente, o Evangelho trocentas vezes, que a gente no Evangelho Lars lia sempre o Evangelho mais alguma outra obra, então nós já tínhamos lido de ponta a ponta umas 5 vezes o Evangelho. Mas, e daí depois tinha lido Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles. Vocês já leram Psicologia da Gratidão? Extraordinário. E eu pensava em usar a Psicologia da Gratidão lá no final para ser grato ao mal que nos chega, para a gente concluir a lógica do perdão no ser grato ao mal que nos chega, porque eu gostei muito dessa abordagem de Joana de Ângeles. Aí quando nós estávamos lendo o segundo texto de Kardec, ele falava da necessidade de entendermos que isso que parece o mal são provas para nos conduzir à reflexão, à interiorização, ao desenvolvimento. E aí uma moça disse, Marma, mas lendo isso aqui agora, eu estou pensando que Kardec está dizendo que a gente tem que ser grato a essas coisas que chegaram de mal para a gente, porque elas estão nos conduzindo para a evolução. Então o problema que eu tive com meu marido, ao invés de ficar com raiva dele, eu vou tentar agradecer, porque isso está me levando a refletir sobre a minha vida e ser uma pessoa melhor. Eu digo, olha que coisa extraordinária, né?
Eu precisei ler um livro inteiro para pensar sobre o ser grato pelo mal que chega, e aí depois que você volta ali em Allan Kardec, já estava ali. Estava ali, só que em 2 linhas. Uma ideia que Joana de Ângeles desenvolve num livro todo. Nós não estamos desprezando Joana de Ângeles, obviamente, não. Nós estamos falando que ela nos ajuda a digerir, e aí você volta em Kardec, já estava ali. Então a perspectiva é essa, de uma vida menos acelerada, de mais silêncio, de mais relações transparentes, de olho no olho, de interesse pelos sentimentos alheios e pelos nossos sentimentos, de menos em termos de quantidade, de mais em termos de profundidade, de maior atenção a quem nós somos, ao lugar que nós ocupamos, e isso nos dará uma vida um pouco mais profunda. Nós já entendemos que o autodescobrimento, ele é o método de transformação moral ou de educação moral. Mas Allan Kardec foi tão legal com a gente, que ele disse assim: tá, já sabemos que o autodescobrimento é um método, mas se a gente tiver coragem de entrar, o que a gente vai encontrar lá na raiz de todos os nossos males e de todos os nossos problemas? Ele vai nos trazer enquanto teoria. E lembra que a teoria por si só é ineficaz no processo de regeneração. Mas eu acredito que a teoria que ele nos traz nos ajuda, nos guia para a entrada dentro de nós mesmos. A pergunta que ele faz está na questão 913, ele diz: dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Ou seja, qual está na raiz de todos os nossos outros problemas? Ou seja, se eu for me conhecendo e investigando, como nós falávamos lá do alcoolismo, e eu for mexendo, aonde que começa esse alcoolismo? Aonde que começa essa vaidade? Aonde que começa a violência? Aonde que começa tudo isso? Tem uma coisa que seja a raiz de todos os outros? As compulsões sexuais, a depressão, a ansiedade, todas essas coisas, aí se for conhecendo, chega em um lugar comum. E o que vocês acham que é a resposta? Já estudaram, né? Nós o dissemos muitas vezes, olha a grosseria, né? Isso não é uma grosseria, os Espíritos dizendo, né? Nós dissemos muitas vezes o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los, enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz. Tendam todos os esforços para ele, pois esta é a verdadeira chaga da humanidade. Quem aqui é egoísta? Levanta a mão. O resto é o que? É cara de pau, né? Porque vendo um texto desse, ainda não levanta a mão, né? Todos nós somos egoístas. Então, lembram o que eu disse? Que nós temos sintomas, o que nós chamamos de vícios morais, que a Igreja Católica chamava de pecados. Nós entendemos como sintomas que manifestam uma equação pessoal, que é a questão estrutural. Isso aqui é a estrutura da nossa personalidade. Me emociona de falar porque eu fico pensando a profundidade de Allan Kardec ao trazer essas questões de maneira tão clara. Antes de existir psicanálise, antes de existir Jung, antes de existir toda essa gente, ele já estava desvendando a alma humana e nós conseguimos vendá-la de novo. Ele já estava nos mostrando que o egoísmo é a estrutura da personalidade do ser humano, que nós nos estruturamos de modo a nos colocarmos no centro de tudo
e em relação a todos. E que por esta postura de centralidade ou de autocentralidade é que todo o resto desanda. Ou seja, as coisas nunca vão andar enquanto nós estivermos nos colocando no centro. E é inútil, diz-nos os Espíritos, é inútil combater outros vícios, querer ser menos vaidoso, querer ser menos orgulhoso, menos invejoso, sem trabalhar a estrutura da personalidade. Está aqui, gente, não é o Marlon que veio falar isso para vocês, é Kardec. Não gasta tempo querendo fingir que é manso. Não gasta tempo tirando brinco para não parecer que é vaidoso. Não gasta tempo querendo se mostrar equilibrado aqui ou ali, porque isso é só sintoma. Todos os vícios têm uma nascente, que é a estrutura da nossa personalidade. E enquanto nós não lidarmos com a estrutura, nada se modifica. E quando nós lidamos com a estrutura, tudo se modifica ao mesmo tempo. Porque se tudo nasce do mesmo lugar, quando alguém diz, hoje eu já sou uma pessoa paciente, eu não acredito. Porque é impossível ser paciente, sendo que a impaciência nasce do egoísmo, e não ser vaidoso, ou não ser orgulhoso. Porque tudo nasce do mesmo lugar. Então, no máximo, se você acha que você é paciente, é porque você conteve a manifestação. Mas a impaciência está lá dentro, porque nasce tudo do mesmo lugar. Não é possível ficar mudando. Não cabe acreditar que nós estamos mudando, porque estamos lidando com manifestações ou com sintomas, porque o nosso problema é estrutural. É a base da personalidade onde tudo se constrói. E qual é a estrutura da nossa personalidade? Em resumindo para vocês, e resumindo, parece que eu sei muito mais do que isso e eu não estou falando, né? Mentira, eu só sei isso que eu estou falando. E não tem muito mais para acrescentar, né? Teve uma vez que uma mulher disse, nossa, Marlon, eu fico pensando você dando aula em pós-graduação, então que as pessoas digam igualzinho, porque eu não tenho mais nada para acrescentar, o que eu falo é só isso que tem aqui, né? Então, pensando em base ou estrutura da personalidade, qual é a nossa estrutura? Egocêntrica. Guarda isso para você. A estrutura da nossa personalidade é uma estrutura egocêntrica. Quando nós estudamos a educação, as fases do desenvolvimento infantil, nós descobrimos que há uma fase chamada fase egocêntrica, aonde a criança se coloca no centro como referência a tudo. Esta é a fase em termos de desenvolvimento moral que nós nos encontramos. Nos colocamos no centro de tudo. Querem alguns exemplos? Ciúmes. Por que a gente é ciumento? Porque egoísta. Porque eu estou olhando para os meus interesses. E eu acho que o outro é meu marido, minha namorada, meu amigo, meu filho. Eu me coloco como se o outro fosse algo para mim. E não reconheço que ele é o que é, independente de mim. E que ele pode escolher estar ou não estar comigo. E como ele é livre para escolher, ao invés de eu ser ciumento e querer que ele olhe para mim, no máximo, eu vou tentar ser uma pessoa interessante para que ele olhe para mim. Mas como eu sou egocêntrico e acho que ele tem que olhar para mim, quando não olha, o que você está olhando aí para o lado? Perdeu alguma coisa lá atrás? Perdi sim, perdi o seio da mulher que eu estava olhando, porque o teu é pequeno, o dela é maior, e eu quis olhar o dela que é maior. E qual é o problema de estar olhando? Agora, porque eu sou uma pessoa egocêntrica, eu acredito que o meu namorado ou que a minha namorada só pode olhar para mim, mas não pode olhar para o outro? Meu Deus! Aí ficam os dois casais engessados, andando duro. O olho vai e volta, e aquela coisa, e ninguém fala nada, mas todo mundo sabe o que está acontecendo. Que isso?
porque nós somos egocêntricos, porque nós nos colocamos no centro do mundo. Se é meu marido, não pode olhar, pensar, imaginar, não pode nada com ninguém. Da onde que você é o centro do mundo? Da onde que você tirou essa fantasia? E quanto mais egocêntrico você for, quanto mais no centro você se coloca, mais na periferia você coloca o outro. Ou seja, maior é a chance dele não querer estar com você. Porque o amor tem a ver com a capacidade de colocar o outro no centro. Inveja. Por que nós somos invejosos? Nasce aonde? No egoísmo. Porque quando eu tenho inveja, nós somos 2 psicólogos, nos formamos juntos. E aí eu tenho um carrinho 1000, branco, que era mais barato. E o meu amigo tem uma picape, não sei de que tipo do não sei, o picape é caro ou não? O que é caro? Eu sei lá, uma coisa cara. Aí eu digo, bom, mas deve ter vendido a alma pro diabo, né? Para ter um carro desse. Um apartamentão chiquérrimo, digo, mas deve ter parcelado até a próxima encarnação, porque se é psicólogo, alguma coisa fez. Porque se eu sou psicólogo e não tenho o que ele tem, então ele deve ter feito alguma coisa errada para ele ter o que ele tem. Porque eu me coloco como referência a tudo, e se eu não tenho, o outro tem algum problema para ter o que ele tem. Não é que eu não pensei, ou que eu não valorizei a questão financeira, ou que eu não tive as mesmas estratégias, ou que eu não sei administrar meu cartão de crédito. É o outro que tem um problema, porque eu sou o centro da vida, a referência de tudo. E aí, gente, nós podíamos ficar aqui, ó, até o horário de eu chegar lá em Curitiba, às 8 horas da noite, eu dando exemplos para vocês de todas as situações humanas aonde o nosso problema está no egoísmo, nesta autocentralidade. O autodescobrimento, ele vai conduzir o sujeito a perceber que os seus problemas decorrem dele se colocar no centro. Mas não adianta você saber isso em teoria. Você precisa encontrar de verdade o teu egocentrismo. E quando você conhece, a manifestação egocêntrica perde efeito. Quando você está no trânsito, abriu o sinal. Vamos imaginar que você é o segundo carro. Abriu o sinal. 5 segundos, o que você já teria feito? Dado uma buzinadinha para o carro da frente andar. O que você faz com 5 segundos da tua vida? Tá, então você não deu uma buzinadinha, abriu o sinal. Fechou o sinal e você perdeu de passar. O que você faz? Ô meu irmão, que Deus te abençoe a oportunidade de trabalhar a minha paciência. Jesus convosco. É isso que você fala? Gente, você perdeu 20 segundos do teu dia. O que você faz com 20 segundos? Nada. Agora, abriu o sinal. Você está indo para o hospital. Porque você teve notícia que o teu filho se acidentou e o teu marido, a tua esposa disse para ir para o hospital, mas você não sabe se você está indo para o hospital ou se é só desculpa para dizer que ele morreu e não quiseram te falar antes. E você está atormentado com isso. Abre o sinal, mas você está respondendo a mensagem dizendo, pelo amor de Deus, me fala se aconteceu alguma coisa mais grave. Você não viu o sinal abrir e em 5 segundos tem alguém buzinando atrás de você. Essa pessoa que em 5 segundos está buzinando atrás de você, ela só está olhando para a realidade dela. Mas o dia que você estiver no WhatsApp dando um oi para sua amiga e alguém buzinar atrás de você, vai dizer, nossa, mas que pressa. E você só vai dizer, nossa, que pressa, porque você estava respondendo a tua amiga e não pensou que talvez a pressa é porque hoje é aquela pessoa que está indo para o hospital vê o seu marido que já está perto da hora da morte. E você vai ficar com raiva
porque ela está buzinando atrás de você e não dá nem para responder um WhatsApp, que gente estressada, porque sempre nós olhamos apenas para o nosso próprio umbigo. E quando você descobre que o outro tem o direito de ser quem ele é, e que se eu via pública é pública, se as pessoas têm o direito de andar na velocidade que elas quiserem e fazerem como elas quiserem, porque você também tem o direito de andar como você quiser e fazer como você quiser, na hora que abrir o sinal e der 5 segundos e você perceber o seu egocentrismo, você vai rir e vai dizer: Marlon, né? Já queria descarregar a buzina na mulher, porque você é um reizinho que achou que abriu o sinal verde e todos os carros têm que se abrir para você passar. Ô homenzinho pequeno. E aí você dá risada e você não tem mais coragem de buzinar para a pessoa da frente. Porque você reconheceu quão egoísta você é. E na hora que o seu marido, que a sua esposa comete uma presepada, e você ia levantar o dedo para dizer: eu não admito, você lembra que você não é o centro do mundo. E ao invés de meter a boca, você diz: o que eu te fiz para ter gerado essa reação em você? Porque eu não percebi o que eu fiz. E se eu te fiz alguma coisa, me desculpa, mas eu acho que essa coisa não pode desandar, porque você é muito importante na minha vida. E às vezes mesmo as pessoas serem importantes na nossa vida, a gente diz: eu não admito que você faça isso. Mas ninguém aqui é rei para admitir ou não admitir, mandar matar. Quando nós entramos em contato com o nosso egoísmo, a gente consegue naturalmente perdoar, porque a mágoa, o não perdão, ele decorre da autocentralidade. Fulano não podia ter feito isso para mim. Mas como não podia? Você, alma endividada, deve ter feito isso trocentas vezes, contribuiu para isso acontecer, favoreceu que isso acontecesse dessa maneira, e agora você quer agir como um rei, dizendo: não pode, manda matar? Da onde isso? Da falta de autodescobrimento. Então, o extraordinário em Allan Kardec é que, além de nos mostrar que o autodescobrimento, ele é um método de transformação moral, a gente vai aprendendo que, na medida que a gente vai se descobrindo, lá na nascente de tudo, a gente vai chegar no nosso egocentrismo. E vai começando a perceber que todas as manifestações doentias, elas são sinalizações de que nós estamos preocupados com a nossa aparência, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer, com como a gente vai se sair, em ficarmos melhor, em ficarmos bonitos. Quando eu estou no trabalho e o trabalho não me satisfaz e aparece um trabalho melhor, eu posso dizer para o meu chefe: tchau, vou embora. Mas quando o meu chefe encontra um funcionário melhor, eu fico magoado porque ele disse tchau, vai embora. Só eu que posso dispensar o trabalho nunca pode me dispensar, e eu vou ficar com raiva do meu chefe. E aí nós vamos descobrindo que a gente se coloca no centro de tudo. E quando vai invadindo, adentrando a nós mesmos, nós somos capazes de descobrir que nós estamos lado a lado. O meu marido está do meu lado, a minha esposa, o meu filho, o meu amigo, o chefe, está todo mundo tentando se defender, tentando ser algo significativo, todo mundo nesta hipocrisia, preocupado em ter um lugar ao sol. E aí eu quero fazer um outro parênteses aqui, que é algo que muito me toca quando a gente está falando do autodescobrimento e do egoísmo, que é esta incapacidade que nossos pais tiveram de não nos ajudar a nos sentirmos amados por ser quem nós somos, e que nós não temos também com os nossos filhos, porque a gente o tempo inteiro fez comparações, a gente o tempo inteiro, na tentativa de educar, quis dizer como que tinha que ser, fez referências: meu filho não faça isso, meu filho não age assim, meu filho não faça isso. E aí a gente foi dando uma sensação de que se a gente não fosse bonito,
Se a gente não fosse o melhor, se a gente não fosse maravilhoso, a gente não teria um lugar no mundo. Olha aquela mulher, mas meu Deus, Deus o livre ter uma filha assim. A gente fala e nem percebe que a gente está dizendo: se a minha filha for assim, eu não vou aceitar, eu não vou amar. E nós repetimos isso o tempo inteiro na relação com as pessoas ao nosso lado. Nós não damos a elas a certeza de que nós as amamos do jeito que elas são. E às vezes eu fico pensando, nós não damos porque de fato nós não as amamos do jeito que elas são. Se elas não atenderem às nossas expectativas, se elas não atenderem às nossas necessidades, nós não as amamos. E aí, por consequência, nós ficamos nos obrigando a ser alguém melhor do que nós somos, porque vivemos esta sensação de que se a gente não for, a gente também não vai ter um lugar no mundo, a gente também não vai ser amado. E aonde que tem nos levado essa sociedade? A ansiedade, a depressão, ao pânico, às compulsões sexuais, alimentares, aos diferentes tipos de vícios, porque o homem está tentando se preencher de algo que não lhe preenche, está tentando matar a sede com a água do mar, mas a única forma de se preencher de verdade é na relação com o outro. Não existe outro caminho, porque nós somos seres sociais, criados por Deus, somos irmãos em teoria. Esta centralidade na qual nós nos colocamos é a nascente de todos os males. E quando eu percebo quão ridículo é me colocar nessa centralidade, isso me impulsiona naturalmente a incluir o outro. Naturalmente. Qual foi o nosso problema? Nós lemos lá que a solução para o egoísmo estava onde? Questão 917 do Livro dos Espíritos, na caridade. Aí nós vamos fazer caridade. Que trabalho tem de caridade na casa? Tem cesta básica. Uma vez por semana a gente entrega a cesta básica. Aí, uma vez por mês, né? Uma vez por mês a gente entrega a cesta básica. Estávamos conversando, tira da cesta básica com a foto, né? Com a pessoa problema, com o favelado, né? Para mostrar como a gente é bom, tira uma foto, posta no Facebook. Meu coração se enche de poder ajudar essas pessoas. Não, teu coração se enche de orgulho porque você é um arrogante e quer se sentir melhor usando das pessoas. Não se enche de nada, né? Se esvazia mais agindo assim. E aí a pessoa se enche de sei lá o que, deixa eu me controlar que eu fico com raiva com essas coisas. Vou tomar uma água aqui. Porque nós lemos que o combate ao egoísmo se dá pela caridade. Mas nós fizemos isso sem entender que o egoísmo precisa ser conhecido. Porque o intelecto é incapaz de regenerar a alma. Então, enquanto eu não enxergo meu egoísmo atuando na relação com meu filho, com meu pai, com meu amigo, com o vizinho, no trânsito, no meu trabalho, em todos os lugares, enquanto eu não percebo o meu egoísmo atuando, nenhuma caridade vai ser eficiente. E quando eu não enxergo que eu me coloco no centro, eu nem entendo qual é o sentido de caridade. Porque a gente está fazendo caridade dando alguma coisa para os outros, mas a gente dá o dinheiro que sobra, o tempo que sobra, o sapato velho, a roupa que não usa mais. Eu quero ver você chegar no seu guarda-roupa e dizer: esta blusa que eu adoro, é quentinha, é uma delícia, e eu vou dar para um pobre que nunca vai ter condição de comprar uma blusa dessa. Mas a gente não faz. A gente coloca ainda num saco de lixo, porque não tem nem coragem de mandar lavar. Coloca num saco de lixo. Tem alma penada que tira o cadarço do sapato do tênis. Uma vez uma mulher tirou os botões da camisa para dar para os pobres. Eu digo: pode fazer, mas não chama isso de caridade. Porque a caridade, como dizia Paulo, que é o amor em ação, tem a ver com a saída do centro para incluir o outro no centro. Não é colocar simplesmente o outro e sair do centro, porque isso é patologia. Presta atenção,
Isso é patologia. Quando eu coloco o outro no centro e saio do centro, isso é patologia, porque nós queremos colocá-lo numa postura interesseira de que ele nos dê a centralidade que nós não nos colocamos. Então eu faço tudo para que ele me retribua, e quando ele não retribui, eu fico ressentido. Ninguém consegue colocar o outro no centro estando na terra, de amor puro, como Jesus Cristo fez pela humanidade. Como nós ainda somos egoístas e interesseiros, o máximo que a gente faz é colocar o outro no centro para que ele nos valorize. E aí ele não valoriza, adora ficar no centro, e a gente vai passando os anos e fica ressentido. Você não tem que sair do centro, porque Jesus diz amar ao próximo como. Ele não disse acima de si mesmo, ele não disse em detrimento de si mesmo, ele não disse antes de si mesmo, ele diz como eu consigo enxergar-me, mas amo ao outro enxergando-o, não me colocando acima dele, não me colocando melhor do que ele, não me colocando como mais do que ele, e nós conseguimos coabitar. E aí então, quando eu sou um profissional bem-sucedido, penso que só me tornei um profissional bem-sucedido porque a vida me favoreceu, porque a vida me deu educação, porque meus pais me inseriram no movimento espírita, porque eu tive a possibilidade de aprender a ler, e lendo, eu li o Evangelho, consegui entender algumas coisas diferentes, consegui estudar outras coisas, e tudo isso me favoreceu chegar num determinado lugar. Mas se a vida tivesse me posto numa favela, com pais corruptos, ou com pessoas que não valorizam a educação como os meus pais valorizaram, eu provavelmente estava na rua, ou estaria roubando, ou fazendo alguma coisa que não é o lugar que eu ocupo. E então, por eu reconhecer que o lugar onde eu estou não é um pódio que eu cheguei, mas porque a vida me facilitou, eu não me sinto no direito de usufruir tanto de tudo que eu tenho, porque não foi competência própria, foi a vida que me facilitou. E isso parece que gera uma obrigação de compartilhar com aqueles que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive, aquilo que eu tenho, que eu usufruo. E aí eu não me preocupo se é 10%, talvez eu me sinta na obrigação de dar metade de tudo aquilo que eu lucro para as pessoas que estão à minha volta, porque Deus me favoreceu. Que posso ser eu então favorecendo os outros nas suas caminhadas? Que bom que, se Deus me favoreceu, eu também posso favorecer os outros e eles se sentirem como eu me sinto, amados ou cuidados por alguém. Então eu não faço a caridade porque eu estou dando o que me sobra, eu não faço a caridade daquilo que não me faz falta, do tempo que me sobra, eu dou daquilo que é meu, porque eu sei que o que é meu, em verdade, foram as facilidades que a vida me ofereceu. E eu não vou exigir do meu marido uma postura de valor, ou de que me coloque no centro. Eu não vou exigir do centro espírita que me reconheça, que me aplauda, que as pessoas me agradeçam. Eu saio do centro, e por sair do centro, outras pessoas podem estar ali próximos comigo. E isso é a única coisa capaz de preencher de verdade o ser humano. A única coisa capaz de preencher de verdade o ser humano. A gente busca aplauso, mas não percebe que o aplauso alimenta o egoísmo. A gente busca valor externo e não percebe que isso alimenta o egoísmo. A gente busca o olhar do outro e não percebe que isso alimenta o egoísmo. A gente busca ser amado pelo outro e não percebe que isso alimenta o egoísmo. O movimento é de sair da centralidade para incluir o outro. E infelizmente, em termos de estrutura de personalidade, o que nos ajuda a sair do centro? O autoconhecimento. Porque nos obriga a reconhecer as nossas sombras, e aí a gente olha e fala: menos, Marlon, bem menos. Então eu poderia sair daqui e, nesse encontro em especial, muitas pessoas elogiando, dizendo que gostaram e tal, e eu podia sair daqui dizendo: meu Deus do céu, como eu sou maravilhoso. Olha, se eu não tivesse ido lá, essa gente estava tudo perdida, olha que coisa maravilhosa que eu sou.
Vocês entendem as loucuras nas quais a gente se enfia? Agora eu preciso voltar. E quando eu estou lá no avião, eu penso assim: gente do céu, usando do espiritismo, usando das pessoas para se autopromover no mar, que coisa ridícula, né? Mas que bom que hoje está se promovendo dentro do centro espírita. Porque antes se promovia na prostituição, antes se promovia no poder que impunha as pessoas, antes se promovia de maneira desrespeitosa, antes se promovia com corrupção. Que bom hoje está se promovendo dentro do centro espírita. Mas presta atenção, menino, que não tem nada de bonito nisso, de divino, de maravilhoso. Vocês conseguem entender o cair em si? E é óbvio que semana que vem eu vou viajar e vou fazer palestra para outras pessoas. E tem muito de trabalho, mas a gente não pode se confundir com essas coisas, porque o nosso lugar é de bem pequeno. E aí eu sempre gosto de lembrar de Francisco de Assis: o mais pecador, o mais vil e o mais feio. Se a gente estivesse achando bonito, acima, melhor ou no centro, é porque não enxergou o que tinha que enxergar. E precisa fazer uma viagem um pouco mais profunda. E quando você enxerga o pecador, o sujo e o feio, automaticamente você sai do centro. Então, vê se você consegue consolidar a ideia que nós começamos a trabalhar lá no início. Quando você enxerga o pecado, o vil, o feio dentro de si, você sai do centro. O que faz com que nasçam todos os vícios é o sentimento de centralidade. O que tira a gente do sentimento de centralidade é o reconhecimento da sombra, que é o autodescobrimento. Então você consegue entender que o autodescobrimento transforma. O autodescobrimento muda as pessoas, sem que elas façam esforço para ser outras coisas, porque a descoberta de que nós estamos no centro, reconhecendo que não somos o centro, é o que faz com que o sujeito mude. O que nos leva à caridade não é o se sentir melhor do que os outros, é o se sentir igual, usufruindo de uma coisa que não é tua de direito. O que faz com que a gente ame as pessoas não é achar que nós somos melhor do que elas, mas é sentir o quanto que elas nos preenchem, o quanto que elas nos fazem bem, e que se elas conhecessem tudo que existe dentro da gente, talvez elas não quisessem estar com a gente. E aí a gente cuida daquela pessoa, a gente quer ser melhor para aquela pessoa, a gente se esforça todo dia para estar com aquela pessoa, e aí a gente está amando. O sentimento egocêntrico é da onde nascem todos os nossos problemas. Então nós não gastamos tempo combatendo os problemas, nós usamos do nosso tempo para nos conhecermos, e em conhecendo, identificamos que não estamos no centro do mundo, e em saindo um pouquinho deste centro, naturalmente nós nos transformamos. Faz sentido isso para vocês? Por que vocês estão tão desanimados? Vocês estão pensando quão egocêntricos são? Não use desse conhecimento para se esconder mais. Porque daí a gente vai cuidar para não falar. Então, já vi que quando eu falo isso, pareço orgulhoso. Esse negócio aí da centralidade, então eu não vou buzinar no carro, então eu não vou falar. E aí você vai usando do conhecimento psicológico para se compreender, você vai usando para se esconder mais. Não faça isso. Os pacientes mais difíceis de atender depois dos psicólogos, psicólogo mais difícil de atender, porque está cheio de mecanismos, cheio de explicação, cheio de autoanálise furada. É muito difícil atender psicólogo. Os pacientes mais difíceis de atender depois dos psicólogos são os religiosos, porque eles estão cheios de justificativas, cheios de explicações,
cheio de autoanálise. E se for psicólogo religioso igual eu, então, é por isso que eu pago muito caro a minha sessão, sabe? Eu acho que é uma das sessões mais caras de Curitiba que eu pago, porque pior tipo de paciente é psicólogo religioso. Meu Deus do céu, que gente que dá trabalho. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu queria terminar essa fala reforçando que este conteúdo tem que servir para nos desnudarmos. Não se desnude para qualquer um. Não fale das suas limitações, dos vícios que você está reconhecendo para qualquer um, porque a grande maioria das pessoas que estão à nossa volta não vão nos compreender, não são capazes de acolher e não vão nos aceitar. E se você se expõe para quem você não devia e você se machuca com isso, a tendência é de voltar a se esconder. Então cuide com quem você fala do teu mundo íntimo, cuide para quem você fala e seja acolhedor com as pessoas que falam para você dos seus vícios, das suas dores. Não dê conselho, não oriente, porque nós já descobrimos que o autodescobrimento não precisa de uma intenção. O autodescobrimento precisa de um campo acolhedor e respeitoso para que o inconsciente se manifeste. Então seja para as pessoas à sua volta esse campo acolhedor. E a pessoa vai falar das suas dores, da sua depressão, dos seus vícios, e você ouve. O máximo que você pergunta é: e quando que começou? Como que foi? Como que você se sente? E no fim da conversa, ainda cabe a gente dizer: tem algo que eu posso fazer por você? Ai, Marlon, só o fato de você me ouvir já foi tão bom. Queria te dizer que mais do que te ouvir, te respeito, te compreendo e te aceito como você é. Não precisa de mais nada, não precisa de conselho, não precisa de orientação, não precisa de nada, porque o nosso mundo não precisa de aconselhamento e de orientação. O nosso mundo precisa de pessoas humanizadas, que se aceitem como são, que suportem a si mesmas e que suportem os outros como eles são. A doutrina espírita, meus amigos, está carente disso. Está carente de ser um espaço onde as pessoas possam chegar e falar dos seus defeitos e não precise do atendimento fraterno, porque elas não precisam falar de um para um escondidas. Elas podem falar num grupo das suas dores e alguém dizer: olha, eu queria te dizer que eu também sinto essa mesma coisa que você sente, que bom que você está aqui, vamos estudar juntos sobre esse tema, vamos refletir, porque a gente não precisa mais ficar se escondendo. Jesus disse que salvos seriam não os bem resolvidos. Ele não disse salvos seriam os que tivessem se purificado. Ele disse: salvos serão os que perseverarem sempre. Perseverar é esse movimento constante de não parar, de não desistir, de continuar, de se esforçar, da meditação, da busca da disciplina, do acolhimento pessoal, do acolhimento ao outro, e não vai chegar no fim, porque nós estamos nos mundos de provas e expiações. Lembra daquela escala? A gente está muito longe do fim. Agora não é hora de consolidar virtude nenhuma. Agora é hora de se conhecer. É o grande desafio. Consiga se ouvir e se aceitar como você é. Consiga suportar quem você é. E na medida que você suporte, consiga ouvir e aceitar o outro como ele é. Consiga suportá-lo como ele é. E eu não tenho dúvida de que esta viagem para dentro, aceitando quem nós somos, com menos exigências, com menos julgamentos, com menos avaliações, com menos culpa, com menos condenação, é um grande passo para os mundos de regeneração. Nós estamos carentes de pessoas humanas que se respeitem, que se compreendam e, por consequência, que se amem do jeito que somos e como estamos. E sem dúvida nenhuma, vivendo a lei de amor,
nós encontraremos a paz que cabe ao ser humano que vive na Terra. Pela atenção de vocês, por esses 2 dias tão agradáveis, pelo convite da Federativa, a minha gratidão.